Temos um registro. Nesse fim de semana acontece... O Matheus gosta de falar suas gracinhas, faltando 10 segundos aqui, né? E volta pra mim. E aí eu tenho que conversar os assuntos aqui, né? Eu tô preocupado de estar todo mundo aqui bem hidratado. Então ele vive queria tomar uma aguinha. A Vivi tá com uma pequena tosse, ela tá tomando aguinha, ele tá escondidinho ali pra não aparecer, né? Exatamente. Mas água é vida, né? Então acho que ela devia tomar uma aguinha. Devia estar em... Tá. Vamos falar só o recado que a gente foi, quase que eu não passo aqui. Nesse fim de semana tem a Copa Gospel de Futebol Suíço, é no WR9 Arena, no bairro Revoredo. Então, o pessoal das igrejas aqui, Copa Gospel acontece nesse fim de semana, primeira rodada, vai durar também um mês. Começa então o convite feito para quem quiser ir lá acompanhar essa competição que acontece no WR9 Arena, no bairro Revoredo. Vamos falar sobre futebol profissional. O Atlético Tubarão tem um jogo importante nesse domingo. O jogo é contra o Concórdia. Vamos às informações do Tricolor. Em meio-campo, o trabalho foi apenas para os que não jogaram a última partida ou que atuaram durante pouco tempo. Entre eles, Leonardo. O jogador que vinha sendo titular não começou jogando contra o 15 de Indaial. Sobre o critério de escalação, Suca foi enfático. Opção tática. Somente isso, opção tática. Eu acho que deve ser assim até o final da competição, optar por um ou outro. Eles já sabem que nesse momento se esquece a vaidade, se esquece o aspecto individual. O Tubarão sustentou durante todo o campeonato o melhor ataque. Desde o início do retorno, o setor vem sofrendo mudanças, com entrada de novos jogadores e reposicionamento de outros. Nós tivemos todos eles à disposição, como a gente teve neste último jogo, pode se tornar aquele mesmo ataque. Agora é uma situação que nós tivemos em alguns jogos, e você é testemunha disso, nós não tivemos o Valdo, nós não tivemos o Leonardo, a gente não teve o Xavier, não teve o Paulinho, então quando não se tem, não se põe. A ausência do meio-campista Paulinho revelou uma deficiência no time, que depende do jogador para que a ligação meio-ataque flua normalmente. O Paulo é um atleta que tem um condicionamento físico muito bom, né? Ele se sobrecarregou da sequência de jogos, porque o Paulo não para quase que desde o ano passado. Ele teve Campeonato Catarinense, Copa Santa Catarina, Campeonato Catarinense, Copa Santa Catarina de novo e já chegou aqui jogando. Então a sequência de jogos fez com que ele tivesse esse desgaste. Hoje ele já é um cara totalmente recuperado, teve esses 5, 6 jogos aí que ele ficou de fora, né? Então em cima disso aí nós não temos essa preocupação. Mas quando necessário, se tivermos a necessidade de utilizar um outro jogador, vamos utilizar como já fizemos, quando recuamos o Valdo, recuamos o Xavier, então interessante que eles todos se sintam importantes como são. Contra o Concórdia, o técnico Suca quer levar o que fez de positivo contra o 15, sem esquecer que é um novo adversário. É interessante que a gente, contra o Concórdia, mantenha o mesmo espírito, se mantenha com a motivação que nós estamos, né? A gente sabe que o Concórdia é uma equipe bem posicionada, eles não dão quase chance de contra-ataque, tem uma defesa firme, mas é a oportunidade que nós temos de estar jogando em casa, somarmos os primeiros 3 pontos que são extremamente necessários, né, para o objetivo final. É interessante que se tenha esse espírito que nós tivemos lá em Indaial. Então ficou claro aqui pelo Suca que a opção do Leonardo foi tática, abriu mão, enfim. O resultado até foi bom para o Atlético Tubarão. A gente só comentou porque o Leonardo vem fazendo um bom campeonato. A gente também tem que pensar que o primeiro turno, a primeira fase, tinha times bem mais fracos e que você podia jogar com um esquema com 3 atacantes e tal. E agora todo jogo é decisivo, todo tropeço pode ser decisivo, pode fazer diferença, né? Então é hora de adotar um esquema com um pouquinho mais de cautela. Se você for adotar um esquema com mais cautela, esse monte de atacante bom, de boa qualidade que o Atlético Tubarão tem, alguém vai ter que ficar de fora do time, né? A formação deve ser diferente para o jogo desse domingo, Vivi? Como é que o Suca tá montando a equipe? Foi uma coisa que eu questionei quanto à questão do ataque, né? Que a gente vem falando, quem é que vai, Valdo recuado, Valdo lá na frente, entre Leonardo, não entre Leonardo. Isso ele disse que vai decidir ainda no serenamente, ele não definiu quem é que vai formar o ataque. O Tubarão vai ter um desfalque. Garantido só o Rafael Xavier, então? No ataque? Eu acredito que sim. O Rafael Xavier, ele ainda teve uma dividida no último jogo. Ele precisou levar uns pontos na cabeça, mas eu confirmei. Ele está confirmado para esse jogo. Apesar de ter levado os pontos ali uma pequena lesão, mas ele está confirmado. Então, bem, o ataque deve ser Rafael Xavier e Valdo. Isso. Então, eu acho que não há dúvida. Seria o que? A formação de meio campo ou um terceiro atacante?
Essa é a dúvida? Isso que ele ainda não decidiu. Ele disse que dependendo dos treinamentos ele pode voltar àquela formação que era no turno, no começo do campeonato. Eu questionei por que não estava sendo mais aquela primeira formação de ataque quando a gente viu no início do campeonato. Ele disse que ainda vai decidir isso e ele resolve durante os treinamentos. Tá certo, ele não quis falar nada ainda. Mas o desfalque, mas o desfalque que o Tubarão vai ter vai ser o lateral Matheus, né? Que na minha opinião é um desfalque que não chega a ser preocupante, porque o Atlético Tubarão tem umas peças que são polivalentes, né? Podem jogar em várias áreas, ali, como o Rodrigo Bagé, que pode atuar ali na lateral também. Mas, na minha opinião, é um desfalque importante. Na sua opinião, Matheus, qual seria a melhor formação de meio campo, então, já que estamos discutindo isso? Eu acho que um sistema mais cauteloso, né? Como foi o jogo fora de casa, talvez o sistema ali com dois atacantes só, né, e um meio de campo mais reforçado, tenha servido. Agora, acho que aqui para o jogo de Tubarão, a possibilidade de escalar o Leonardo e o Rafael Xavier, por serem dois jogadores muito rápidos, existe. São dois jogadores que podem vir, voltar um pouquinho para marcar Ainda temos o Paulinho. Dar combate no meio campo. Claro, acho que o Paulinho é uma figura central ali, não se discute que o Paulinho tem que estar ali na armação. A questão é se você teria um outro jogador ali mais de velocidade ao lado dele. E eu acho que essa opção, principalmente pelo bom campeonato que o Leonardo vem fazendo, é uma opção interessante. Acho que nesse jogo o Atlético Tubarão vai precisar ser um pouco mais ofensivo. Vamos aos dois jogos dessa segunda rodada do Catarinense da segunda divisão. Rodada importante, podem caminhar, inclusive, liderança, enfim, equipes que podem partir para a classificação. Os dois jogos às 5 da tarde, o Atlético Tubarão recebe o Concórdia, estádio Domingos Silveira Gonzalez. Torcedor tricolor convocado para lotar lá em oficinas do estádio Domingos Silveira Gonzalez. E o Marcílio Dias recebe o 15 de Indaial também no mesmo horário. O TV Esporte de hoje fica por aqui, agradecendo a presença do Matheus, da Vivian, toda a nossa equipe técnica, especialmente a você de casa. Desejar a todos um ótimo fim de semana. Fique ligado na programação da Unisul TV, vem aí o Câmera Aberta. Ótimo fim de semana, até segunda.